Meus queridos, refletiremos rapidamente sobre a temática vencendo a enfermidade. Provavelmente gerou curiosidade em todos vocês, porque a enfermidade, via de regra, tem algumas características. Ela limita as nossas possibilidades. João capítulo 5 nos fala de um dos sinais extraordinários de Jesus, quando ele chega no tanque de Betesda, e ali jaz um homem 38 anos enfermo. Além dessa realidade de limitar as possibilidades, esse homem não podia andar, esse homem se arrastava. A enfermidade também é rodeada pela insensibilidade dos outros. Jesus faz uma pergunta óbvia para esse homem: você quer ser curado? E olha a resposta daquele homem calejado pela dor, que estava consigo já há décadas: ninguém me coloca no tanque, ninguém repara em mim, ninguém tem sensibilidade para me ajudar. Todos já estão cansados do fardo que sou eu. Provavelmente alguns que já entraram na velhice podem talvez ter essa mesma percepção. Minha família já se cansou de mim, minha igreja já se cansou de mim, eu sou um fardo para muitos. A enfermidade traz essa perspectiva, e dependendo de sua causa, a enfermidade também traz culpa para o seu portador. Há enfermidades que são derivado de pecados contra Deus. No Salmo 32, depois que Davi adultera com a mulher de um dos seus generais, ele diz: "Ei os meus pecados, os meus ossos envelheceram." Davi, ele descreve sinais de uma depressão profunda. Eu alagava o meu leito em lágrimas, as dores tomaram conta do meu organismo. No Salmo 38, o salmista também traz essa mesma perspectiva. A mão de Deus está em cima de mim, porque os meus pecados têm me causado muitas dores e muitos males. Dependendo do tipo de enfermidade que você carrega, se é derivada de pecado diretamente contra Deus, é provável que haja aí, além de todos os fardos, um sentimento de culpa infernal que machuca demais o coração. A origem da enfermidade, ela entra na história humana como consequência natural de Gênesis 3. Nós estávamos em Adão e em Eva. Eles são o tronco de toda a raça humana. Quando eles caem, eles arrastam toda a descendência que viria consigo. Depois da queda, a primeira enfermidade de Adão e Eva foi emocional. Deus desce para se relacionar com Adão e Eva, e Deus pergunta: por que você está se escondendo de mim? E Adão diz: tive medo. Veja que as emoções começam a ficar fragilizadas. Depois Deus diz: em função e em virtude da queda, o mundo será diferente. O mundo agora é amaldiçoado. O mundo se voltará contra você, homem, contra você, mulher. Vai crescer arranha-gato, urtiga, você vai ter que trabalhar muito, vai existir hostilidade. O mundo criará agentes patogênicos, vírus, bactérias. O mundo colaborará para que você se degenere gradativamente e volte ao pó que te criou. Você foi criado do pó e você vai voltar ao pó. Haverá uma guerra agora da criação contra você. E a gente percebe que à medida em que a revelação bíblica vai se estendendo, em Gênesis, nós avaliamos que o pecado vai se intensificando na história humana. E os nossos primeiros pais realmente morrem. A abrangência da enfermidade. Todo o nosso corpo é afetado. E eu não gosto daquela separação entre corpo e alma, ou entre corpo e emoções. Deus cria um ser integral. Quando a enfermidade vem, ela afeta o nosso corpo, ela afeta o nosso psicológico, afeta nossas orações, afeta nossas emoções. Provérbios capítulo 12, versículo 25 nos diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Veja que a Bíblia diz que emoções ruins geram problemas na saúde. Provérbios 15, versículo 13 diz que o coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Provérbios 17, versículo 22 diz que o coração alegre é um ótimo remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Há muitos
Há muitas causas de câncer que não são derivados diretamente de algum agente patogênico da criação, um vírus, uma bactéria, algum outro tipo de problema, mas de amarguras que a gente vai trazendo ao longo de várias décadas, pessoas que nós sepultamos na nossa alma. Tudo está interligado. A abrangência da enfermidade é geral. Ela atinge o nosso corpo, atinge o nosso pensamento, nosso jeito de pensar fica turvado. Você, quando enfrenta enfermidades, e eu também, nós que temos a mesma experiência humana, podemos dizer, a gente tem dificuldade para orar, a gente tem dificuldade para desenvolver nossos exercícios devocionais básicos, nós nos tornamos críticos e com a probabilidade muito grande de nos tornar amargos. Há enfermidades resultantes de pecados individuais, e aqui a gente pode listar as DSTs, sífilis, que no século XIII, depois no século XVI, dizimou muita gente na Europa, muita gente ficou cega, derivado da sífilis, vírus HIV, que mesmo em virtude do desenvolvimento da penicilina na década de 40, o HIV vem e dizima uma parte grande da África, e pega muita gente. São enfermidades como resultado direto de pecados individuais. Há os vícios diversos, como o cigarro, que prejudica diretamente o pulmão. Vendo um artigo do Drauzio Varela, ele dizendo que a causa de vida dele agora é combater o fumo, porque ele diz que a medicina consegue aliviar a dor de praticamente todas as enfermidades, mas a medicina não consegue aliviar a dor de alguém que está morrendo, fruto de um vício de anos por causa do cigarro. Ele diz que não há medicamento, e é agonizante para os médicos verem alguém pegar ar, desejar ar, e não tem como respirar. Quer respirar, mas não consegue. A pessoa morre, mas não morre, está agonizando, e aquele fim não chega. Ele diz que é um drama para quem coordena os intensivos. Não há uma morte mais terrível na concepção dele do que a morte derivada de um vício como o cigarro. Você ingerir a uma temperatura de mais de 100 graus Celsius, cerca de 4.700 substâncias. Há os problemas do coração, derivado da nossa gula, o beber demais, o comer demais. E a gente fala de vários pecados na comunidade de fé, como adultério, como fornicação, como mentira. E a gula parece que é um pecado relativamente tranquilo, afagado e domesticado no meio dos cristãos, mas a gula é responsável sim por nossa obesidade, por grande parte dos nossos problemas no coração. E há também, infelizmente, um grupo muito grande, inclusive de cristãos hoje, defendendo a legalização da maconha. Cientistas australianos fizeram uma pesquisa por 15 anos sobre os malefícios da maconha, e é terrível. Depressão, distúrbios seríssimos na mente, psicose, fobias. Maconha é uma droga terrível, sendo consumida por nossos jovens nas universidades, e não se enganem, nossos adolescentes não estão imunes a isso. São enfermidades resultantes de pecados individuais. Há outras enfermidades que são derivadas de um mundo em convulsão. Alguns tipos de câncer, os agentes patogênicos, como eu acabei de falar para vocês, as gripes, as alergias, as sinusites, né, Vilmar? Que quando você para de tomar antibiótico, ela teima em voltar e fazer tanto mal, prejudicando o paladar, prejudicando o olfato. Não são enfermidades derivadas de pecados individuais, mas pelo fato de nós estarmos vivendo num mundo caído, e sermos descendência de Adão, também somos caídos. Estamos envelhecendo, nossas células estão morrendo, nós vamos contraindo de enfermidades. É a junta, é o joelho que não responde, é o andar cambaleante, é a vista que falha, é a memória que começa a dar sinais de desgaste, é o cansaço do corpo, atividades que antes você fazia com uma facilidade tão grande, agora você se arrasta e precisa de um esforço triplicado para realizar. Marco Aurélio, fala a verdade. Ir para a Trindade há 3 anos atrás era muito mais fácil, né? E voltar era muito mais fácil. Mas passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e o nosso corpo sente o impacto, e as coisas vão ficando difíceis. São as enfermidades, as dificuldades e o cansaço, fruto de um mundo em convulsão. Vamos quebrar um mito aqui: crentes não ficam doentes. Ok, isso é um grande mito.
defendido por alguns pregadores na nossa televisão brasileira, de que quando Jesus vai até o Calvário, ele leva inclusive as nossas enfermidades, e de que você não pode aceitar uma doença na sua vida. Se você está doente, é porque tem algum pecado não confessado, tem algum demônio escondido na sua casa, ou você não está exercitando corretamente a sua fé. Isso, infelizmente, é ensinado com exaustão às massas que frequentam as igrejas evangélicas no Brasil. Só que Paulo diz para Timóteo, no capítulo 5, versículo 23, Timóteo, toma um pouquinho de vinho para ajudar no teu estômago, para você ser aliviado das suas constantes enfermidades. Timóteo era um pastor, menino que amava a Deus, que cresceu ouvindo o evangelho de sua avó e de sua mãe. O próprio Paulo disse, Deus enviou um mensageiro para me esbofetear, foi Deus, é um espinho na minha carne. Na carta aos Gálatas, no capítulo 3, Paulo diz, vocês me amam tanto, igreja, que eu estive no meio de vocês pregando o evangelho com a doença terrível, e era algo tão repugnante, que se fosse necessário, vocês retirariam os olhos de vocês, e me entregariam os de vocês, simbolizando ou significando o problema de enfermidade de Paulo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 20, Paulo fala de um companheiro de viagem, um líder na igreja cristã, Trófimo, que ficou doente. Eliseu, lembra de Eliseu? O homem que realizou o maior número de milagres no Antigo Testamento, que recebeu uma porção dobrada do espírito de Elias. Elias escolhe Eliseu para sucedê-lo, e Deus pergunta, o que você quer, Eliseu? Eu quero uma porção dobrada do espírito desse homem que eu acompanho, porque é extraordinário o que ele faz, e Deus dá a Eliseu uma porção dobrada de seu espírito, tanto que ele se torna a personagem bíblica que mais realiza milagres no Antigo Testamento. E sabe de que Eliseu morre? Você lê em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, Eliseu morre vítima de uma enfermidade. É uma doença que pega, que vai desgastando, que vai humilhando, que vai envergonhando, que vai afastando pessoas, até que o leva de volta ao pó, porque do pó ele foi formado. Em João capítulo 11, um amigo de Jesus, um homem na casa de quem Jesus se hospedava e com quem comia à mesa, Lázaro, aquele a quem amas, está gravemente enfermo. E o que acontece com Lázaro? Ele morre. Portanto, crente fica doente, sim. E algumas enfermidades muito comuns nos dias atuais. Agora eu quero falar das enfermidades contemporâneas, tá, gente? É aquilo que a gente conhece como depressão. Muito difícil de ser diagnosticada, porque vem acompanhada de mau humor, de algumas crises emocionais, ou de ficar mais isolado. Não necessariamente pode ser a doença, a depressão, pode ser porque você foi traído por alguém, pode ser porque você está realmente num dia mau, pode ser porque você está com algum problema no seu estômago, ou que virou tudo aí dentro. Pode ser vários fatores que são passageiros. Agora, quando não é passageiro, pode ser que desencadeie sim uma doença séria, e os crentes também podem sim ter depressão. Nós vemos Davi no Salmo 32, como eu já disse, eu fazia alagar o meu leito, e essa depressão, ou esse profundo transtorno emocional, que gerou um declive na vida espiritual de Davi e em sua vida emocional, o problema foi derivado de pecado, de uma relação adúltera. O Salmo 43 nos fala de um homem que está sendo perseguido por outras pessoas, é uma conjuntura social, e esse homem diz, eu perdi a alegria da minha salvação, eu quero morrer, eu não tenho mais prazer em nada. E há tantos fatores que podem sim desencadear uma doença chamada depressão. Vivemos dias difíceis, altíssima competitividade no trabalho, traições, deslealdade, esfriamento do amor, egoísmo, pressão sobre pressão. Um país numa conjuntura de severa crise financeira, dívidas, anos e anos e anos, você contrai empréstimo aqui, entra no cheque especial ali, estoura o seu cartão de crédito, 15% de juros ao mês, vira aquela bola de neve impagável, você é humilhado por gerente de banco e humilhado por sua família, as pessoas que antes eram próximas de você se afastam, são fatores circunstanciais. Está repleto nas Escrituras.
O próprio Senhor Jesus passa por uma crise emocional de declive, onde ele diz: gente, eu estou em profundo desespero e agonia no jardim do Getsemane. E existem causas diversas, como eu já disse: longa jornada de trabalho, longa exposição à pressão contínua. Os grandes centros, como nós conhecemos em Anápolis, têm caminhado a passos largos para se tornar um grande centro, uma cidade de quase 1.000 habitantes. Nós temos pessoas na nossa comunidade de fé, como Marco Aurélio, tem que sair daqui, tem que ir para Trindade trabalhar todos os dias. Nós temos um outro irmão que pega ônibus, levanta todos os dias 4h30 da manhã para ir de ônibus para Goiânia, trabalhar no coração de Goiânia, num trânsito infernal, para chegar em casa 8h30 da noite, todos os dias, e no final do mês, o salário dele não dá para nada. É uma crise, uma dificuldade, uma luta. E assim com milhões e milhões de brasileiros, a fragmentação das relações familiares, as famílias não têm mais condições, mais tempo, mais paciência, perdeu-se a cultura de sentar-se à mesa, de gastar tempo um com o outro, um no olho do outro. São tantas as causas: pressão, dívida, luto, a saída de um filho, chega no início da juventude, é uma causa de depressão terrível. Para algumas mulheres é a dor do ninho vazio. Para os homens, quando chegam na meia-idade, a própria psicologia moderna chama de a crise dos 40, a crise da meia-idade, porque chega nesse período, olha para trás e viu que não conseguiu desenvolver aquilo que havia sonhado, e já chegou agora na metade, ou um pouco mais da metade, e não tem mais energia para construir de novo. Muitos se aventuram em casos extraconjugais nesse período da vida, porque encontra naquilo uma válvula de escape para afirmar sua masculinidade. Fator genético, fator comportamental, longa jornada de trabalho, sem atividade física, alimentação ruim, vidas isoladas, mesmo dentro da comunidade de fé. Quantos de vocês aqui participam de um pequeno grupo? Para mim, pequeno grupo tem uma função terapêutica mágica na vida da igreja, porque nós nos obrigamos toda semana a estar com gente. Quando você não está bem, você vai mesmo assim. Quando você não quer, você vai mesmo assim. E ali vínculos são formados, a gente canta, a gente ora, a gente reflete sobre a palavra, tem um momentinho de lanche, depois um coffee break, e ali a gente alivia. Você deve ter chegado em casa depois de uma programação, de um encontro da sua comunidade de fé, que você não queria ir antes. Aí você disse: eu vou. Eu não quero ir não, mas eu vou amarrado. Aí quando você chega em casa, você diz: uau, graças a Deus que eu fui, como foi bom. Como fez bem para o meu coração eu ter ido naquilo. Uma outra enfermidade comum dos nossos dias é a síndrome do pânico, que são os transtornos de ansiedade agudo. Também responsável pelo estilo de vida que nós temos em grande parte, esse estilo de vida louco, pressão sobre pressão, meta sobre meta. Vendedores vão à loucura com isso. Um país em recessão são forçados a vender, cobrir meta, né, Pamela? Tem nada de estresse, nada de pressão o tempo todo. E aí quando vê, está roendo. Quando vê, não tem mais vida, porque tem que aumentar a jornada de trabalho para tentar ganhar o mesmo tanto que ganhava 3, 4 anos. Perde-se o poder aquisitivo, o poder de compra, torna-se difícil viver. Antes o homem saía de casa, conseguia com o mínimo de dignidade prover a sua casa. Agora o homem sai, a mulher sai, todos trabalham como loucos, chegam em casa, a casa está virada de cabeça para baixo, os filhos desconectados, com comportamento estranho, ninguém para pastorear as crianças, fatores de estresse, fatores de enfermidade, fatores de doença. E aí muitas das nossas doenças são doenças das emoções, que à medida em que vão ganhando projeção e corpo, afetam maciçamente o nosso corpo, afetam maciçamente o nosso organismo. Antes você dormia muito bem, estava até cochilando, 8h30 da noite, na hora do Jornal da Globo. Agora, da 11 da noite, você está sem sono. Comportamento, a gente não consegue desligar o celular, 11 da noite ainda com a tela, estimulando com informações. Aí acorda no meio da madrugada, aí acorda cedo para trabalhar, e aí vira essa rotina semana após semana, semana após semana, seu organismo começa a sentir, só as pessoas que convivem com você vão notando o nervosismo, os acessos de cólera que começam devagar e vão se acentuando,
Enfermidades fruto de um comportamento adoecido, de autossabotagem que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Os enfermos, em primeiro lugar, precisam receber visitas especiais. Em Mateus capítulo 25, Jesus diz que quando Ele voltar, haverá um currículo. É isso aí, haverá um currículo para entrar no reino dos céus. Eu estava enfermo e fostes ver-me. Não há talvez um dos momentos que deixa a pessoa mais fragilizada, além da velhice, que traz também, no geral, muita enfermidade, que precise tanto da atenção de amigos e de sua própria comunidade de fé, de sua igreja. Os enfermos precisam receber visitas, porque Jesus diz que essa é uma das marcas de um povo que ama. Quando o Senhor estava enfermo e a gente foi te ver, toda vez que você fez a um dos meus pequeninos, gente que estava sofrendo, vocês estavam fazendo a mim. Tiago capítulo 1 já fala de enfermidades derivadas de pecados pessoais. Tiago diz, está alguém na igreja doente? Presbíteros ouçam isso. Tiago diz, chame os presbíteros, leva um olhinho para ungir, vai até a casa do enfermo, bate um papo, conversa. Se você ao longo da conversa discernir fatores de pecado na raiz daquela desestruturação toda, confronte, ensine a palavra, unja com óleo. Se a pessoa se arrepender, é provável que ela seja curada pela graça de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, Paulo diz que tinha muita gente morrendo na igreja, porque não estava participando da ceia adequadamente. Os ricos traziam comida em abundância, que a ceia era um grande jantar, onde as pessoas traziam comida de suas casas e ali fazia aquele panelaço, todo mundo compartilhando. Os ricos se juntavam, bebiam, comiam, se tornavam glutões. Os pobres que não participaram com a mesma qualidade de alimentos ficavam chupando o dedo, literalmente famintos. E Paulo diz, quando vocês estão participando da ceia, vocês não estão participando dela com discernimento. É por isso que tem muitos doentes entre vocês e não poucos que estão morrendo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, Paulo fala sobre isso. Um outro ponto é que os enfermos necessitam de compaixão e de um olhar amoroso. É isso que Jesus faz didaticamente em João capítulo 5. Ele entra dentro de uma estrutura com vários tanques d'água, tomado por uma multidão de enfermos. Ele chega diante de um homem há 38 anos, quase 4 décadas, tomado pelo abandono, pela dor e por toda a discriminação trazida por enfermidade. Ele diz, ele olha para esse homem, você quer ser curado? O homem até assusta, né? Tem alguém conversando comigo. Não pode me deixar quieto. Ninguém me joga no tanque. Eu já fui esquecido. O povo que orava comigo antes na igreja já esqueceu de mim. Gente que levantava a mão e cantava para o mesmo Deus de amor, já não dá mais a mínima para mim. Não, pode me deixar. Jesus diz, não, eu estou aqui para cuidar de você. Eu estou aqui para tocar você. Eu estou aqui para te ajudar. Jesus diz que uma das principais marcas escatológicas, e escatológico significa o fim dos tempos, uma das principais marcas do fim dos tempos é que o amor de muitos se esfriaria. E o enfermo precisa muito de compaixão e de um olhar amoroso. As possibilidades da enfermidade. A enfermidade não traz para nós somente aspectos negativos, não. Como tudo na vida, Deus tem propósitos, inclusive maravilhosos. A primeira possibilidade da enfermidade é que ela pode gerar para nós um contato mais íntimo com Deus. Jó, depois de cerca de 2 anos, num estado de miséria, de repugnância, perda de filhos, luto, enfermidade mesmo física, empobrecimento, Jó, no capítulo 42, depois de ser abordado por Deus, diz, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Obrigado, porque por meio dessa situação penosa, eu pude enxergar o Senhor de uma maneira que eu não enxergava antes.
A prosperidade, a saúde, a opulência, o conforto, muitas vezes, e a gente detesta ouvir isso e dificilmente admitimos, muitas vezes nos fazem mais mal do que bem. Veja que na opulência, na prosperidade, nós somos tão céleres em relaxar na intimidade, no compromisso, na vida com Deus, no serviço, no acolhimento ao outro, no cuidado de quem sofre. Nós nos voltamos para o nosso umbigo, que é um Deus faminto, marcado por necessidades de se autopromover. E a enfermidade, as provações, as lutas, trazem como possibilidade um contato mais íntimo com Deus. Porque quando você não tem mais ninguém perto de você, quando o seu corpo padece, quando você está diante da clara limitação e de que você está caminhando por fim, só há alguém para onde, só há um lugar para onde fugir. É para a presença de Deus. Não há outro lugar. A outra possibilidade que a enfermidade traz é que ela nos dá uma visão mais clara da eternidade. Você consegue enxergar de uma maneira muito nítida a tolice dos nossos sonhos, a futilidade de grande parte dos nossos projetos. Hoje eu li uma frase numa mídia social que foi um nocaute em mim. Quando eu li aquela frase, eu parei e disse: espera aí, deixa eu filtrar esse negócio, refletir um pouco mais nisso aqui. Um amigo pastor fez uma pergunta, uma enquete: o que a gente pode fazer para tirar as pessoas da indiferença, de sonhos banais e de uma tolerância fútil por tudo, e levá-la a desejar sonhos maiores, uma vida com mais significado? Essa foi a pergunta dele. O que a gente pode fazer como pastor para tirar a pessoa dos seus sonhos tolos, de sua defesa à tolerância como estilo de vida, e levá-la a lutar por algo que vale a pena? Aí o Valber, do Núcleo Esperança, disse: eu tive que perder um filho com 3 anos para o câncer, para acordar. Para mim deu certo. Percebe o que a enfermidade que ocasionou o luto fez com ele? Fez ele enxergar a eternidade. E a enfermidade traz como possibilidade aprimorar a nossa dependência na graça de Deus. 2 Coríntios capítulo 12, depois de Paulo orar por 3 vezes, insistentemente: afasta Deus, afasta Deus, afasta Deus. E não é assim: o câncer veio, eu já sei, Deus vai fazer um milagre. Primeira frase: Deus vai fazer um milagre. Vai. Deus vai fazer o milagre, ou curando, ou Deus vai fazer um milagre te fazendo conhecê-lo como você nunca conheceu. Que possibilidade incrível. Que possibilidade incrível. Tira de mim, Deus, tira de mim, Deus, tira de mim, Deus. Por 3 vezes Paulo ora, e Deus diz: Você vai ficar assim, debilitado. Você vai tornar o pó. E o meu poder vai se fazer glorioso quando você for mais fraco. A minha graça vai te sustentar todos os dias de sua vida. Ela vai te bastar. Reflexão final. Deus está presente no momento da dor e também quando o nosso corpo é humilhado. Deus nunca está ausente. Pode parecer que sim, gente, mas Deus nunca está ausente. C.S. Lewis, um escritor brilhante, ele se apaixonou na idade adulta já por uma mulher, 50. Uma americana se encantou por ele, pelos escritos dele, começaram a trocar cartas, a se encontrar para tomar chá e a refletir sobre livros, e quando vê, estão casados. E a mulher é acometida pelo câncer. E luta, e ora, e vai, e aquela coisa toda, e luta, e ora, e ela melhora. Ele vibra. Pouco tempo depois, ela piora. E rapidamente morre.
C.S. Lewis fica um tempo sem escrever. E ele sempre foi um escritor ávido, sempre produziu muito conteúdo. E aí, de repente, C.S. Lewis emerge da dor. E ele escreve um livrinho fininho, chamado A Anatomia da Dor. E você vai lendo aquele livro, e quando eu fui lendo aquele livro, eu ficava assustado, porque é muito parecido com os Salmos, ele vai brigando com Deus. Por que você tirou minha mulher? O Senhor não é Deus, coisa nenhuma, o Senhor não tem amor, coisa nenhuma, o Senhor não se importa comigo, coisa nenhuma. E à medida que ele vai escrevendo, ele vai vomitando, ele vai mostrando a sua autocomiseração, sua autopiedade, chega um ponto que C.S. Lewis é tomado pela graça de Deus, e ele diz, espera aí, quem eu mais amo na minha vida? Basta Deus tocar naquilo que é tão importante, e eu demonstro que Deus não é o objeto máximo do meu amor. E aí C.S. Lewis escreve aquela frase muito conhecida: Deus sussurra na alegria, mas grita na dor. Deus sussurra na alegria, mas grita na dor. O sofrimento é o megafone de Deus para acordar um mundo que dorme, porque quando você está num processo de deterioração, declínio, você percebe que Deus está presente quando todos saem. Deus tem uma promessa que é nunca abandonar seu povo. Eu acho que domingo passado na pregação, quem esteve, consegue se lembrar, a gente percebe que Apocalipse, de 1600 Deus ininterrupto luta cumpridos, e esses propósitos trarão um bem muito maior que aquilo que a gente pode enxergar. Uma música do Stênio Marcos que eu quero convidar você a chegar em casa e pesquisar no YouTube, chamado, ai gente do céu, Tapeceiro. Stênio Marcos é um pastor presbiteriano, músico e um poeta cheia. Essa música, ele simula, Deus está na eternidade, uma grande fábrica de tapeçaria, e a gente olha aqueles tapetes sendo feitos da perspectiva contrária, tudo sem sentido. Mas quando você amplia um pouco a sua visão, você consegue enxergar a obra de arte. Deus tem propósitos maravilhosos e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Nossa enfermidade, nunca frustrarão os desígnios de Deus. Busque a misericórdia de Deus enquanto você estiver enfermo. Não há outro lugar para onde fugir. E que lugar bom para onde podemos ir. Busque a misericórdia de Deus em dependência humilde para enfrentar as situações mais difíceis da vida. E por fim, não se distancie do consolo. Haverá fim para toda dor. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Depois que Jesus Cristo retorna e ele diz, não há mais dor, não há mais enfermidade, não há mais luto, não há mais velhice, não há mais gente voltando ao pó.